Vamos agora concluir a nossa disciplina Psicopatologia 1, Transtornos Mentais e de Comportamento. Ainda os transtornos de preferência sexual. Nesse caso, não há a falta de identificação com o próprio sexo, mas sim práticas sexuais extravagantes, exageradas e socialmente inaceitáveis. Entre essas podemos mencionar o fetichismo ou fetichismo, aonde a pessoa sente a necessidade da utilização de objetos como estímulo de excitação e da satisfação sexual, como vestimentas e calçados, objetos diversos, né? Feitos de borracha, plástico, couro e assim por diante. E há ainda também o travestismo fetichista. A pessoa sente a necessidade de vestir roupa do sexo oposto com o objetivo de obter a excitação sexual. O exibicionismo é a prática de expor seus órgãos genitais a pessoas estranhas ou a pessoas em locais públicos, sem desejar ou solicitar o contato sexual direto. E o voyeurismo, ao contrário do exibicionismo, que a pessoa se exibe, o voyeurismo, a pessoa quer observar pessoas em atividades sexuais ou íntimas. A pedofilia, que é a preferência sexual por crianças de um ou do outro sexo. Tá? O sadomasoquismo é a atividade sexual que implica em sentir dor, humilhação ou subserviência do parceiro sexual. Existem vários outros transtornos da preferência sexual. Por exemplo, atividade sexual com animais, emprego de estrangulamento ou anóxia para aumentar a excitação sexual, bolinagem, necrofilia, zoofilia e assim por diante. Existem várias aberrações relacionadas ao sexo. E agora vamos falar rapidamente sobre os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas. Então, são aqueles transtornos que surgem devido ao uso de drogas, como álcool, fumo, canabinoides, que é o caso da maconha, cocaína, opiáceos, sedativos e hipnóticos, estimulantes, inclusive a cafeína, alucinógenos, solventes voláteis, como é o caso de xeratina, xeratinta. Entre esses transtornos, nós podemos ter a intoxicação aguda. Sintomas como perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da perturbação da percepção, afetos ou comportamento, delírio, coma, convulsões. E também temos a síndrome de dependência. É o desejo de tomar a droga, dificuldade de controlar o consumo, utilização persistente, apesar de saber das suas consequências nefastas, e há uma maior prioridade dada ao uso da droga. É capaz de deixar de comer para fazer uso da droga. Se abster de sono e outras coisas necessárias, porque é completamente dominada pela droga em si. Existe a síndrome ou estado de abstinência, sintomas cuja gravidade é bastante variável e pode se complicar pela ocorrência de convulsões, ou seja, quando a pessoa deixa de usar a droga, poderá apresentar esse quadro de abstinência. E o quadro de abstinência pode se caracterizar também pelo delírio, tá? Onde a pessoa tem uma completa alteração da sua capacidade de julgamento e apresentar mesmo movimentos espasmódicos involuntários. Um exemplo típico é o delirium tremens, característico no usuário de droga. Quando fica sem a droga, apresenta o delírio e uma tremedeira constante. E transtorno psicótico, como presença de alucinações, distorção das percepções, ideias delirantes, perturbações psicomotoras e afetos anormais, podendo ir do medo intenso ao êxtase. A pessoa tem profundas alterações comportamentais de maneira tal que ela já entrou num estado psicótico. Síndrome amnésica, a pessoa perde a memória, então são transtornos crônicos da memória, perturbações da orientação temporal e da cronologia dos acontecimentos, assim como dificuldades de aprender coisas novas.
a pessoa esquece tudo com muita facilidade. E tem o transtorno psicótico residual ou de início tardio, quando as modificações induzidas por álcool ou substâncias psicoativas persistem além do período durante o qual podem ser considerados como efeito direto da substância. Os sintomas mais comuns desse tipo de transtorno: flashback, que são revivências, a pessoa fica relembrando fatos da sua vida e não consegue se desligar dessas lembranças. Transtorno de personalidade, que nós falaremos posteriormente, transtornos afetivos diversos, demência, diminuição na sua capacidade mental. Aí surge uma pergunta: esses transtornos mentais são doenças ou são operações demoníacas? É importante nós considerarmos algumas coisas. Qualquer pessoa pode apresentar alguma psicopatologia ao longo da vida. E essas psicopatologias mais comuns são relacionadas ao ambiente social, e nós vemos que muitas vezes dentro de igrejas nós vemos algumas manifestações de psicopatologias que nós achamos que são possessões. Será que são? Tá? Lembrar que as psicopatologias podem ter origem biológica, psicológica, social e também espiritual. Então, lembrar que nem tudo que nós achamos que é manifestação espiritual é realmente manifestação espiritual. Justamente por não saber com o que está lidando, muitos líderes religiosos cometem 3 erros básicos. Primeiro, podem ficar lutando contra demônios e se sentem derrotados porque não conseguem a libertação do próprio escravo de Satanás. Simplesmente porque a pessoa não está possessa, a pessoa está doente. Esse tipo de atitude dos líderes espirituais que não sabem com o que estão lidando, podem atrasar e até mesmo dificultar o tratamento médico especializado que deveria ser prestado ao doente. E podem muitas vezes até induzir o doente a interromper o tratamento, sendo que isso vai ser extremamente prejudicial para ele. E esses líderes religiosos podem estigmatizar e discriminar a pessoa como sendo um depósito de demônios, quando na realidade é uma infeliz portadora de algum tipo de transtorno mental. O ideal seria tratar essa pessoa e não ficar tratando a pessoa como sendo um endemoniado. Bom, encerrando então o nosso assunto. Muitas manifestações consideradas carismáticas e espirituais dentro das igrejas nada mais são do que surtos psicóticos com fortes componentes culturais evangélicos. Isso de maneira alguma significa que não existem manifestações espirituais verdadeiras. Elas existem, tanto de origem divina como de origem demoníaca. E muitas vezes a distinção entre uma psicopatologia e uma manifestação espiritual é uma linha muito tênue e de contornos não muito definidos, sendo muito difícil nós entendermos quando estamos lidando com algo realmente espiritual ou quando estamos lidando com uma enfermidade, independente de ser uma enfermidade ou algo espiritual. É sempre bom lembrar que a pessoa sujeita a um tratamento psiquiátrico, neurológico ou coisa assim, ninguém tem autoridade de interromper o tratamento dessa pessoa alegando que isso se trata de algo espiritual. Só o médico tem autoridade para interromper tal tratamento. Felicidades a todos vocês.